Gente, eu não vou ficar dando desculpa não, eu me enrolei mesmo e eu fiquei um tempão sem postar vídeo aqui no canal. E daí, como não dá pra voltar no tempo, nesse vídeo aqui eu vou dar uma resumida e falar pra vocês só sobre os melhores livros que eu li em janeiro, em fevereiro e em março. Lembrando que se você se interessar por algum desses livros que eu vou falar aqui agora, você pode comprar pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e comprando por esses links você ajuda o canal a crescer. Então, ó... Então agora vamos à lista dos melhores livros que eu já li esse ano, em 2017, que até agora só teve 3 mesezinhos. Começando por História de Quem Foge e de Quem Fica, da Helena Ferrante. Esse aqui é o 3º livro da série napolitana, que tem 4 livros ao todo. O 4º livro ainda não foi publicado no Brasil e eu tô como? Contando as horas, os dias, os meses, sei lá quando é que sai esse troço. E fiquem tranquilos, tá? Porque eu não vou dar spoiler sobre a série. Pode assistir o vídeo até o final. Eu sou completamente apaixonada por essa série. Porque a Helena Ferrante, que aliás, esse é um pseudônimo, ninguém sabe qual é o nome verdadeiro dessa mulher. Ela escreve de uma forma muito simples, mas é muito envolvente. O troço é real. Os personagens têm camadinhas, sabe? Eles são bons e ruins ao mesmo tempo. Eles são muito realistas e as cenas, as situações que ela cria ali também são muito realistas. Ou seja, é muito impossível a gente não se identificar com alguma coisa nesse livro. Eu me identifiquei praticamente com tudo. Sem falar que tudo isso é situado num espaço e num tempo específicos. Tipo, tem um recorte histórico real. E eu adoro quando um autor faz isso, porque eu sinto que eu tô aprendendo mais sobre um lugar. E esse lugar, no caso aqui da série, é Nápoles, como você pode ver, série napolitana. Nápoles, Itália, da década de 50. Década de 50 no primeiro livro, tá? Que se chama Amiga Genial, por acaso aí, se você quiser procurar. As protagonistas são a Lenu, que é a narradora da história, e a Lila. As duas são melhores amigas desde a infância. E os livros vão contando a vida delas em ordem cronológica, e daí a gente vai acompanhando todo esse desenvolvimento, tanto da Lenu e da Lila, quanto dos outros personagens, e é muito bom, o troço é muito bem feito. Tem babado, confusão e gritaria, mas também tem máfia italiana. Tem máfia italiana, capite? Olha a coxinha, olha a mão de coxinha, com catupiry de preferência. E quanto mais essas protagonistas vão crescendo, elas vão entendendo mais do mundo onde elas vivem. Como acontece na nossa vida, né? Ou pelo menos deveria acontecer. Mas elas vão entendendo aquilo, aquela política, aquela situação fascista onde elas vivem, e a gente vai entendendo junto com elas. Ai, gente, é maravilhoso. Eu super indico essa série pra vocês. E eu também li Quando Eu Tinha 5 Anos Eu Me Matei, do Howard Button. Esse livro aqui é perfeito para quem tá procurando aquela leitura rapidinha, mas envolvente. É o tipo de livro que tem uma mensagem para passar, entende? Cara, existe uma onda, pelo menos eu tenho a impressão de que existe essa onda, de colocar como narradoras crianças em situações difíceis. Por exemplo, vamos escrever aqui uma história sobre guerra, que é uma situação árdua, pesada, e aí coloca uma criança para narrar aquilo tudo. E aí a gente começa a enxergar essa situação que é difícil e é pesada pelos olhos dessa criança. Eu concordo, é uma tática quase sempre infalível, mas tem que saber fazer, né, gente? Tem que saber fazer. Por exemplo, me desculpa se você gosta de O Menino do Pijama Listrado, mas pra mim esse livro não funcionou. É um daqueles raros casos em que o filme é muito melhor do que o livro. O filme conserta o livro. E eu não sei se isso é por causa da tradução, eu não posso afirmar que é, porque eu não li o livro original, não li o livro em inglês. Mas no que o John Boyne falhou pra mim, gente, Howard Button já chegou o quê? Chutando a porra toda. Ele acertou em cheio. Aqui o narrador é o Bert, um menino de 8, 9 anos, e ele tá preso em uma instituição de correção de menores. Ele tá preso lá por causa do que ele fez à amiga Jéssica dele. E ele não faz ideia do que ele fez pra amiga Jéssica dele. Tudo que ele sabe é que ele tá esperando uma cartinha dessa amiga. E essa cartinha nunca chega. Eu gostei muito desse livro, principalmente porque ele me trouxe muitas emoções.
e também porque ele trata de um assunto que me interessa demais, que é a infância. Qual é o espaço da criança nessa sociedade onde a gente vive? Uma sociedade completamente já viciada, já moldada segundo, enfim, algumas coisas aí. E aí a criança, aquele ser novo, tananã, chega na sociedade. Qual é o espaço que essa criança tem? Ao contrário do que muita gente pensa, as crianças acabam sempre ficando em segundo, terceiro, quarto planos. Elas não têm voz. Todas as coisas vêm sempre de cima para baixo, do adulto para a criança, sem que essa criança tenha muito espaço para descobrir as coisas e para ter o próprio pensamento. E esse livro é sobre isso. É sobre a infância, sobre o espaço da criança na sociedade e sobre a humanidade. É por isso que eu amei e é por isso que eu indico. Eu também li A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, da Marta Batalha. A Marta é uma escritora brasileira, carioca, e a história que ela conta aqui se passa em vários bairros do Rio de Janeiro. Por exemplo, Santa Teresa, Tijuca, Estácio, Botafogo, ou seja, tem uma diversãozinha a mais aí pra quem mora aqui no Rio. E outra coisa, a escrita da Marta é um troço que foi assim, abri o livro, bati de cara, é isso. A mulher é uma gênia na hora de escrever. Ela é sagaz, mas ela não é só sagaz na forma, no estilo de escrita, não. Ela também é sagaz em como ela vai desenvolvendo e encaixando as cenas. Mas o que me pegou de jeito nesse livro foi a história que ele conta. A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Eurídice Gusmão é uma mulher que teve uma vida invisível, assim como tantas outras mulheres na história da humanidade. A Eurídice é uma mulher que poderia ter sido. Esse aqui é um livro sobre uma coisinha assim, bem pequenininha, que quase não faz diferença na vida, mas que ainda tem gente que diz que é mimimi. O machismo. A Eurídice é o tipo de pessoa que não se contenta com pouco. Ela tá em constante movimento. Ela tem essa necessidade de descobrir coisas novas e de fazer coisas novas. Só que tem um probleminha. Os projetos que a Eurídice cria na vida dela, eles vão contra tudo aquilo que a sociedade espera dela enquanto uma mulher. Os projetos que a Eurídice cria fazem dela uma mulher mais independente do marido. Uma mulher dona de si, que age e pensa por conta própria. Gente, que problemão que isso é pra sociedade, hein? Que problemão uma mulher que pensa. E não é um problemão só pra sociedade em geral, não. Não é um problemão só pro marido dela. É um problemão pra ela também. Ela tá inserida nessa sociedade, ela faz parte dela. E é aí que a autora coloca um troço que eu achei genial. Existe a Eurídice, que é essa mulher super pra frente, e existe a parte da Eurídice que não queria ser a Eurídice. A parte que se anula. Que, querendo ou não, é muito mais fácil quando você simplesmente se deixa levar pela maré. Quando você é igual a todo mundo. Quando você é exatamente aquilo que esperam de você. E é por isso que eu te recomendo muito a ler esse livro. Mas, por favor, lê com o coração aberto. Não lê julgando ninguém, porque você vai perceber que todo mundo nessa história, tanto homens quanto mulheres, todo mundo ali é vítima e algoz ao mesmo tempo. Oh, eita! É forte, hein? É muito bom. E eu também li Ouça a Canção do Vento, Pinball 1973, do Haruki Murakami. Já falei pra vocês que eu gosto muito de quando um livro se situa assim num tempo real, porque eu sinto que eu tô aprendendo alguma coisa sobre um lugar que eu não conheço. E é exatamente isso que eu sinto em todas as histórias do Murakami. Eu já sei o mapa de metrô do Japão melhor do que o mapa aqui do Rio de Janeiro. E olha que tem muito mais estação lá, hein? Oh, nem se compara. Mas outro motivo é porque ele escreve realismo fantástico, que significa que tem um troço real aqui, mas aí de repente tem duas luas no céu e foda-se, tá tudo normal, é assim mesmo e sempre foi assim mesmo, tá tranquilo. Ai, gente, eu amo isso no Murakami, eu amo. E o terceiro motivo é porque ele escreve de uma forma que me faz visualizar as coisas de um jeito muito real. Eu sempre fico com fome lendo os livros do Murakami. Eu acho que o Murakami não é humano.
Não pode ser. E daí que a Companhia das Letras lançou essa edição aqui, linda, que traz os 2 primeiros romances que o Murakami escreveu na vida. E mais, aqui na frente tem um prefácio onde o Murakami conta como foi esse momento de escrever as primeiras histórias e como foi encontrar um estilo próprio de escrita, como foi que ele começou a se tornar esse Murakami que escreve um troço e uma menina aqui no Brasil fica contando os dias para poder ler. Ou seja, esse livro foi um prato cheio para mim e só esse prefácio já valeria 100% do livro para mim. E também tem as 2 novelas e isso é muito legal, principalmente se você for um fanático do Murakami como eu. E é isso! Esses são os 4 melhores livros que eu li em janeiro, fevereiro e março de 2017. Não esquece de dar like no vídeo e de se inscrever no canal caso você ainda não tenha feito isso. Tchau!